Caros amigos, camaradas, uma primeira palavra de saudação em nome do PCP a todos os presentes, aos trabalhadores e ao povo do Concelho de Évora, a todos os que no quadro desta candidatura dão expressão ao projeto da CDU, ao Partido Ecologista aos Verdes, Associação Intervenção Democrática e aos muitos independentes que connosco convergem neste espaço de participação e realização ao serviço das populações, que é a nossa Coligação Democrática Unitária. Uma saudação muito especial ao nosso candidato à Câmara Municipal de Évora e atual Presidente Carlos Pinto de Sá, que agora se recandidata um novo mandato para dar continuidade ao projeto da CDU e ao meritório trabalho que tem sido realizado por si e pelo coletivo da CDU neste Concelho. Carlos Pinto de Sá, a quem cabe a responsabilidade acrescida de ser o rosto primeiro da candidatura da CDU a todos os órgãos autárquicos do Concelho de Évora, mostrou no seu percurso, na sua intervenção neste Concelho de Évora, como Presidente da Câmara Municipal, mas também no conjunto das atividades em que participa ao nível nacional e regional, nomeadamente como Presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil e Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, um fator de credibilidade, rigor e seriedade que por si são razão de confiança. Évora, que conheceu anos de retrocesso, com a passagem do PS pela gestão da autarquia, a que se juntou um desastre no plano financeiro, viu pela mão da CDU, nos últimos anos, retomar os padrões de uma gestão pública à altura que o Conselho merece, assente no trabalho, honestidade e competência que lhe é reconhecida. Sobre Évora e o que a CDU representa enquanto projeto, as soluções e respostas que se impõem, o que de mais essencial e importante ficou dito para quem mostrou conhecer bem a realidade deste Concelho e possuir uma grande capacidade de realização e competência, Carlos Pinto de Sá, mas permite que realce o caráter distintivo da atual gestão da CDU em 2 ou 3 breves apontamentos. Desde logo para salientar o valioso esforço desenvolvido para recuperar a Câmara da falência financeira, a que praticamente foi conduzida pela gestão do PS, salvaguardando o bom nome e o prestígio do município e, ao mesmo tempo, manter um elevado nível de intervenção, ação e investimento. É bom saber e sublinhar que Évora registrou neste período maior volume de investimento de sempre na economia local, que o Centro Histórico Património da Humanidade recuperou do abandono e está a ser revitalizado e segue agora ao bom caminho de reabilitação do edificado e de novas atividades que se realizaram e estão em curso volumosos investimentos para dar resposta a atrasos como na água e rede viária, mas também no domínio da qualificação do parque escolar, no desenvolvimento da cultura, com um programa cultural regular na área social, com importantes iniciativas enquadradas num plano integrado de apoio social, mas também no plano da mobilidade. Todo um trabalho que combina uma eficaz gestão municipal com uma excepcional ligação à população e com a procura da sua participação e das forças vivas do Concelho na definição das políticas municipais e na solução dos problemas que às populações do Concelho dizem respeito, bem visível também na retoma das relações regulares com todo o movimento associativo e da valorização dos seus projetos, nomeadamente culturais e desportivos, e do seu valioso e imprescindível papel na comunidade. Mas, igualmente, todo um trabalho de reconciliação da gestão e da atividade municipal com a cidade, vilas e aldeias, valorizando o património das freguesias, a dinamização de projetos de desenvolvimento económico e social e de qualificação do território. Uma gestão que valoriza os trabalhadores do município com a aplicação logo em fevereiro do suplemento de penosidade e insalubridade que existe porque o PCP se bateu por ele na Assembleia da República e foi a nossa proposta, que hoje é mais um direito que os trabalhadores têm por ação do PCP.
O trabalho que a CDU realizou está à vista. E estamos certos que vai ser reconhecido pelas populações no próximo ato eleitoral, com mais CDU e com renovação da confiança que a população tem manifestado à sua gestão. Sim, a CDU tem trabalho, obra e intervenção para apresentar e por isso vai para estas eleições dando a cara por um projeto distintivo, afirmando com orgulho uma sigla e um símbolo, com a segurança de que o podemos fazer de rosto erguido, porque a CDU cumpre. Somos, de facto, uma força com um projeto distintivo. Um projeto inseparável que o poder local democrático representa enquanto conquista de Abril e que faz da sua defesa e da sua afirmação parte integrante da sua intervenção. Questão tão mais importante quando se mantém presente a partir do PS, com a ativa cumplicidade do PSD e CDS, orientações para o diminuir. Não é sério falar de descentralização quando se persiste em negar a regionalização, suportados em simulacros, como os da chamada democratização das CCDRs, de um facto, um logro e uma farsa que não resiste a qualquer avaliação feita com o mínimo de honestidade política. Não é sério falar de descentralização ou de proximidade quando se recusa a reposição das freguesias extintas no período da Troika, impedindo uma vez mais que em 2021 se realizem eleições que deem corpo à vontade expressa pelas populações que se pronunciarem pela sua devolução. Não é sério falar de descentralização quando, em nome de uma alegada transferência de competências, o que está em curso é, sobretudo, um processo de desresponsabilização do Estado em áreas diversas, ainda por cima subfinanciadas, traduzindo, de facto, uma transferência de encargos para os municípios e um ataque a direitos essenciais e de natureza universal em áreas que são funções sociais do Estado. Tal como não são sérias as manobras de governamentalização das eleições e os artifícios de mera propaganda eleitoral a que vamos assistindo por parte do Governo, com as repetidas promessas e inésimos anúncios de investimento, tantas vezes divulgado, quantas vezes ignorados. Que melhor exemplo, camaradas e amigos, que não o do Hospital Central do Alentejo, que passado 6 meses de mais um anúncio feito pelo Primeiro-Ministro aqui, em Évora, sobre o início das obras e nem as pedras sucessivamente colocadas lá estão. Ou ainda, a pretexto do Programa de Recuperação e Resiliência e de outros fundos, mas para lá da propaganda do costume, o que se vê bem mais inaceitável e inadmissível é a instrumentalização ilegítima e descarada com que o Governo está a fazer dos meios públicos e do aparelho do Estado. É um corrupio de membros do Governo levando pela mão o candidato do PS, numa manifestação de abuso de poder e numa inequívoca prova de que o PS não tem nestas eleições outro objetivo que não seja atacar e enfraquecer o PCP e a CDU. Cá estaremos com o nosso trabalho para responder a esta maldicência. Sim, vamos para estas eleições revelando trabalho e obra e reafirmando que na política não são todos iguais, que é possível exercer o poder servindo as populações, respondendo às suas aspirações, inscrevendo como prioridade o interesse coletivo, futuro de confiança. É este o sentido e mensagem que a CDU projeta, combatendo e contrariando as desesperanças que em tempos difíceis que vivemos tendem a animar. Tempos que se desejam vencer e em que a CDU esteve onde devia estar, com as populações, os trabalhadores, a responder à epidemia, a combater o medo, a proteger a saúde e os direitos, a promover o gosto de viver. Num período em que o propósito da epidemia e para lá dela se avolumam problemas de dimensão económica e social, onde pesam os graves problemas como o desemprego, o retrocesso nas condições de vida de milhares de portugueses, o avolumar dos problemas dos micro, pequenos e médios empresários, a precariedade no trabalho e na vida e uma ampliada pobreza,
mais importante e decisiva é a presença e intervenção da CDU para afirmar direitos, para responder a novos problemas, para denunciar aproveitamentos que, em nome da epidemia, vão proliferando. Há muitas batalhas a travar para garantir o que o país precisa. Há ainda no imediato e do combate à Covid-19, que não está vencida. E as notícias destes últimos dias dizem-nos que é preciso agir ainda com mais determinação e outra urgência em 3 direções. Testagem massiva, definindo critérios e prioridades rigorosas. Rastreio de todos os novos casos e contactos por estes realizados, com o reforço de profissionais da estrutura de saúde pública, a dar outra urgência e ritmo à vacinação de todos, onde faltam profissionais, e a grande solução a prazo, as vacinas, porque o governo português permanece preso e condicionado pelas opções da Comissão Europeia e das multinacionais farmacêuticas em relação à compra de outras vacinas disponíveis. As próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância, também pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos no plano nacional, em defesa da melhoria das condições de vida do povo e pela solução dos grandes problemas do país. O país precisa de avançar, precisa de superar os problemas acumulados em resultado de décadas de política de direita e que hoje se encontram agravados, e precisa de dar resposta a problemas mais imediatos. Precisa de dar outra urgência à mobilização e utilização de todas as possibilidades e instrumentos de que o Orçamento do Estado para 2021 dispõe e que o Governo tarda em concretizar, sejam as contratações de pessoal nas várias áreas em que estão previstas: saúde, educação, forças e serviços de segurança, justiça, proteção civil, sejam os investimentos nos cuidados de saúde primários e nos hospitais, tardam a ser concretizados, seja o fim da discriminação das micro, pequenas e médias empresas no acesso aos apoios que continuam por concretizar, ou os apoios previstos especificamente para o setor da cultura, que continua a excluir uma grande maioria de trabalhadores do setor, entre outros, tal como tarda em adotar outras medidas e instrumentos que estão para lá da matéria orçamental. O país precisa de uma política para responder aos problemas de fundo e de respostas imediatas para travar e inverter as situações de degradação económica e social e criar emprego, desenvolver os seus setores produtivos, de reindustrializar. Mas o que se vai verificando é que as oportunidades de relançar estes setores ficam condicionadas e morrem à nascença, presas às malhas dos critérios e condicionamentos das imposições da União Europeia e das suas regras, feitas à medida das multinacionais. Ouve-se falar muito do Programa de Recuperação e Resiliência, a tal bazuca dos milhões. Mas aquilo que mais se ouve é a voz e o eco do grande capital transnacional e nacional a reivindicarem o seu autoproclamado direito de gastarem esse dinheiro. O seu eco é amplificado e alongado por cá através do novel e recente criada Confederação das Confederações dos Grandes Patrões, que semana após semana se apresentam a reclamar o seu direito a gastarem esse dinheiro. Se somássemos os pacotes das exigências de milhões já avançados, não havia fundo para vedar as suas pretensões. Eles dizem-se dispostos a correr todos os riscos, a investir nas tecnologias mais inovadoras, com uma única condição: fazerem-no com o dinheiro do povo português. Para o PCP é evidente que os fundos públicos devem servir para apoiar o investimento público e que este deve procurar satisfazer necessidades públicas, ou seja, do povo português, e não servir para alimentar especuladores e pagar dividendos aos acionistas dos grupos económicos. Mas essa não é a única questão. Não é a única questão que levantamos. É preciso que esses recursos estejam associados ao desenvolvimento do aparelho produtivo e à substituição de importações por produção nacional. Em vez de se destinarem ao agravamento da nossa dependência externa
e ao financiamento das multinacionais. Uma opção que se confronta, de facto, com as imposições da União Europeia e a sua aceitação pelo governo do PS. Imposições que, em nome do mercado único e da livre concorrência, nos querem continuar a obrigar a comprar o que o país precisa ao estrangeiro. É assim com os comboios que poderiam ser produzidos em Portugal, com os barcos, com os equipamentos informáticos, com equipamentos médicos e por aí afora. O que estamos aqui a dizer é que uma parte importante dos recursos do chamado programa de PRR, para facilitar as coisas, se vão destinar a financiar os setores produtivos dos países como a Alemanha, a França ou mesmo a Espanha. Para o PCP é fundamental que os fundos comunitários não sejam simplesmente gastos a ir às compras de bens ou serviços e antes sejam aplicados numa política integrada que vise o desenvolvimento industrial, que contribua para a reconstrução do aparelho produtivo nacional e anime o conjunto da economia, que aumente a criação da riqueza em Portugal, que diminua as nossas importações e dependência externa e promova o desenvolvimento harmonioso do país. Sabendo que a resposta global aos problemas nacionais só pode ganhar expressão com uma outra política, uma política alternativa, patriótica e de esquerda, o PCP reafirma o seu compromisso com os direitos e interesses dos trabalhadores do povo e do país e a sua determinação em agir para os alcançar. Caros amigos e camaradas, quem nos conhece sabe que pode contar connosco, com o empenhamento dos nossos eleitos, a sua dedicação ao serviço das populações e do desenvolvimento. Por isso dizemos que a CDU vale a pena. Vale a pena pelo trabalho positivo e eficaz que a CDU desenvolve, pelas suas propostas, pela seriedade, isenção e sentido de responsabilidade que os eleitos da CDU colocam no exercício das suas funções, pela voz que dá nas autarquias aos problemas, aspirações e reclamações das populações. Vale a pena pelo caráter distintivo do seu projeto, pela representação direta que assume daqueles que são os direitos e aspirações dos trabalhadores e do povo. Vale a pena pelo que para lá das palavras, mostra e comprova a opção distintiva da CDU de critérios de serviço público, de sobreposição dos interesses coletivos sobre os interesses particulares, de valorização dos trabalhadores, como mais uma vez fizemos prova. Vale a pena que acrescente de força, como a CDU, à luta dos que aspiram também a uma outra política no plano nacional. Sim, camaradas, nós até admitimos que possam haver bons candidatos noutras listas. Até há algumas ideias, com certeza. Há uma diferença abissal. É que a CDU tem um projeto estruturado, virado para servir os interesses das populações. Por isso esta é a marca da diferença. Temos um projeto, vamos dar-lhe força aqui também, em Évora, vencendo estas eleições para as autarquias. Viva a CDU!